Fala pessoal, aqui quem fala é Alex Oliveira, do canal Reino e Cruz. Eu queria nesse vídeo de hoje, a gente está retomando aí a nossa página no Instagram e a gente quer fazer a indicação desta Bíblia, né? Muito interessante, nós estamos fazendo a leitura com ela e eu vou fazer essa apresentação mais formal para vocês, mas a Bíblia 365, ela é uma Bíblia que nos permite a leitura da Bíblia em um processo de 1 ano, né? E ela te dá a opção também de você ler ela também em 2 ou 3 anos. Vocês vão ver aqui quando eu folhear ela com vocês e mostrar algumas curiosidades, tá? Você não tem essa necessidade de estar folheando em busca dos textos, né, sugeridos, ou que você tenha algum cronograma sequencial. Eu não gosto, particularmente não gosto de fazer indicação de leitura da Bíblia de forma sequenciada, Gênesis, Apocalipse, Gênesis todo, Êxodo, Levítico, Número, né? Não gosto. Por quê? Porque é uma leitura assim, nesse linguajar nordestino, enfadonha. Em que sentido? Existem alguns trechos aí do Pentateuco que são cansativos a leitura, né? Eu fiz a leitura de todo o Pentateuco numa Bíblia King James, essa aqui, que foi indicação de um pastor amigo. Não concluí porque eu não gostei muito dessa versão, mas buscando aí na internet eu vi a indicação dessa Bíblia e gostei demais. É uma Bíblia boa, você vê, ó, tamanho da palma da mão, ó, boa de pegar, capa dura, um design lindo, que é o 365, né? Você vê que ela é muito bonita, são letras grandes, ela tem essa tarja aqui preta e vermelha, tá? Tem aqui algumas informações, o código de barra e o QR Code, né? Tem uma fita que você vai marcando. Então a gente vai ver um pouquinho dela por dentro e uma curiosidade que eu escolhi para mostrar a vocês sobre a versão e o quanto é importante nós termos aí mais de uma versão de Bíblia na nossa casa para os nossos estudos, porque talvez no seu devocional com esta Bíblia você possa ver alguma palavra em algum contexto e não conseguir compreender a mensagem ali que ela está querendo nos passar, tá certo? E aí a gente vai pegar um texto aí interessante para falar sobre algumas palavras, e o final desse versículo a gente vai ver mais para frente, tá certo? Já de antemão, esse é o nosso canal, Reino e Cruz. O propósito desse nosso canal são dicas de leituras, videoaulas expositivas. Lá a gente tem já algumas videoaulas, inclusive uma série lá de Colossenses, para que a gente termine, né? Então, essa aqui, ó, antes que você diga que eu sou do time de Calvino, eu gosto muito desse aqui, ó. Tá certo? Show? Aí você vai clicar aí no sininho, logo aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, siga, indique algum irmão, algum amigo. O nosso propósito aqui não é discutir a teologia, se você está certo, se você está errado, tá bom? O nosso propósito é isso, dicas de leituras, videoaulas expositivas, tá bom? Você pode até discordar de mim em algumas questões nas videoaulas, mas o propósito não é levantar debate. Senão eu tinha criado um canal para que a gente debatesse a teologia de forma bem aberta, tá bom? Então sinta-se à vontade para seguir o nosso canal, compartilhar o nosso humilde trabalho. E vamos ao propósito. O propósito é apresentar essa indicação para você que está aí no 5º dia do ano e pergunta assim: pastor, qual é a indicação que o senhor dá para os membros da sua igreja, para os seus amigos, familiares? É essa a indicação aqui, irmãos. Bíblia 365, a palavra de Deus em leituras diárias, letra grande, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão, tá? Mundo Cristão, tá certo? Antes que especule ou que pergunte, eu não sou patrocinado pela editora. O intuito do canal é, como eu disse a vocês,
São dicas de leituras e videoaulas expositivas. Reino e Cruz, tá? Lá no YouTube. Siga aí nossa página. Nosso intuito aqui é de trazer dicas de leitura. Se Deus nos abençoar com alguma editora querendo nos presentear com algum material e a gente, dentro da nossa humildade, do nosso pouco conhecimento, ler o material e transmitir o que nós percebemos, nós podemos fazer. Se quiser mandar algum livro, alguma Bíblia para fazer um box ali na hora, não tem problema. É só entrar em contato aí pela página do YouTube, tem lá o nosso e-mail, a nossa página no Instagram, é minha página pessoal, e lá você vai poder entrar em contato conosco. Mas o nosso intuito não é esse, tá? É fazer a dica de leitura. A nossa maior intenção, a minha maior intenção como servo de Deus é fazer com que você ame a leitura, principalmente da palavra de Deus. E depois você vai ampliar a sua cosmovisão, como eu estou fazendo aqui, ó. A minha leitura de cabeceira é essa daqui, ó. Essa foi uma indicação feita no meu seminário, lá no Seminário Teológico Hallingram, mas não fiz. E estou fazendo agora, em momento oportuno, né? Esse ano é o meu ano de pós-graduação em exegese do Novo Testamento, então resolvi começar por ele e depois a gente faz um vídeo apresentando essa maravilha. Muito bom, também é super indicado, tá? Mas vamos lá. Essa Bíblia 365, ela é uma Bíblia que tem uma versão diferente, né, da maioria utilizada aí no meio cristão. Eu tenho versão Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, a Bíblia Viva. Eu tenho a King James de 1611, tenho uma nova versão da tradução da linguagem de hoje, e por aí vai, né? Eu tenho muitas Bíblias porque no início da minha caminhada eu comecei a comprar, vi interessantes os comentários e comprava, mas não percebi que eram as mesmas versões. Só depois de entrar num curso, num seminário teológico, que eu aprendi dentro das aulas de exegese, hermenêutica, interpretação bíblica, que é interessante que você tenha versões. E aí, quando eu me atentei, eu tenho aqui 3, 4 Almeida Revista Atualizada, 2 Almeida Revista Corrigida, e por aí vai. Mas Bíblia é sempre bom, né? Então, vamos ver aqui, folhear um pouquinho ela. Isso aqui foi um presente que eu dei a mim mesmo, tá? Ano passado, ó. Me dei esse presente, mas os irmãos que são mais próximos de mim sabem que algumas coisas aconteceram e eu acabei não conseguindo fazer a leitura dela como queria, tá? Então ela tem essa primeira capa, aqui ela vem, né, trazendo o seu título, A Palavra de Deus em Leituras Diárias, letra grande, nova versão transformadora, editora Mundo Cristão. Traz aqui algumas informações importantes sobre a sua publicação original em inglês nos Estados Unidos, né? Fala aqui, eu não vou me atrever, viu, irmãos, porque eu não sou bom no inglês, não, para dizer que eu não sei de nada, certo? Sua edição em português em 2020, pela editora Mundo Cristão, tá? Ela é a nova versão transformadora, registrada, Copenhague, de 2016. Assim, informações técnicas aqui importantes para nós que estudamos a Palavra de Deus e que usamos como referência. É interessante aqui você tirar a referência bibliográfica para citar aí no seu material, tá? Então ela traz aqui tudo bacana. Muito bacana mesmo, tá? Tá essa sombra aqui, irmãos, é porque a gente não é profissional aqui nas gravações não, mas pela graça de Deus nós estamos indo. Bem, aqui tem um sumário, e o que eu achei interessantíssimo no sumário, irmãos, é que ele vai dizer aqui, por exemplo, ó, Gênesis, janeiro, dia 1º de janeiro. Então você não vai ver Gênesis repetir aqui em canto nenhum. Por quê? Entende-se que dentro de janeiro você vai ler todos os capítulos de Gênesis. Quando for no dia 25 de janeiro, eu começo a ler Êxodo. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu estou entendendo deste índice, onde ele vai trazendo aqui, ó, 25 de janeiro, Êxodo, aí fevereiro, dia 16 eu já começo o Levítico, dia 3 de março eu começo Números, 23 de março eu começo Deuteronômio, e assim vai, livro a livro, tá? Se por acaso eu conseguir identificar que não é desta forma, aí a gente vai fazer um vídeo aí mostrando como de fato é, mas é um índice bem interessante, um índice diferente daquilo que habitualmente a gente conhece, tá? Ele aqui já é um índice por ordem alfabética do livro da Bíblia, aí começa por Ageu e Amós e por aí vai, tá? Ageu, Amós, Apocalipse, Atos, Cântico dos Cânticos e por aí vai, tá?
ele traz aqui umas informações importantes de como você usar a Bíblia 365. E é importante que você faça essa leitura para que você compreenda como é que você vai fazer, né? Como é que você não... E eu faço como, né? Ela vai dizer assim, ó, a Bíblia 365, ela se divide em leituras diárias, tá? Para cada dia há uma porção do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de Salmos e de Provérbios, tá? Então, a gente vai ver que ele vai trazer nessa porção. E ele dá a indicação aqui, ó, plano alternativo de leitura anual, plano de leitura em 2 anos e plano de leitura em 3 anos. Então, ele dá essas perspectivas, tá? Eu estou fazendo nessa aqui, ó, leitura anual. E eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, você folheando aí a sua Bíblia de posse, ela vai trazer aqui uma introdução, falando sobre a versão. É importante que você leia, irmãos. Para nós que estudamos a palavra de Deus, é importante que você leia, porque ele vai falar aqui que é o resultado de um processo que se iniciou em 2010. Então, essas empresas, essas editoras cristãs que trabalham com impressão da palavra de Deus, elas fazem um estudo minucioso, né? E aí vai falar sobre a filosofia e a metodologia empregada nessa tradução. Ele vai falar do processo que a equipe passou, né? Os textos por trás dessa nova versão, as questões relacionadas à tradução e por aí vai, tá certo? Fala aqui, ó, sobre a coerência léxica na terminologia. Então, são informações importantes, né? Que você pode ir com calma, quando comprar sua Bíblia, dar uma lida. Ó. Ele vai estar dizendo aqui que também tem notas textuais de rodapé. A gente vai ver que ela traz algumas notas de rodapé. E vamos lá, né? Tem essa capa. Aqui já está minha primeira leitura deste ano. Comecei aqui, ó, janeiro. 1º de janeiro de 2024. Gênesis, eu li Gênesis do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 25, né? Então eu vou fazendo minhas marcações, né? E aí você vai ver aqui, ó, que interessante, muito boa mesmo. Você já inicia aqui, ó, dentro do primeiro dia, Mateus capítulo 1, do verso 1 até capítulo 2 ao verso 12. Você já não leu o capítulo 2 todo, você só vai ler do verso 1 ao verso 12, mas lê o capítulo 1 todo, né? E aí você continua, isso no primeiro dia, tá certo? Não muda não. Aí você chega aqui, ó, dentro do primeiro dia, ó, Salmos 1, do verso 1 ao verso 6, e aí você vai terminar em Provérbios 1, do verso 1 ao verso 6, então, e assim sucessivamente, ao segundo dia, seu capítulo 3, do verso 1 ao final, e começa o capítulo 4, do verso 1 ao 26. E aí você vai fazendo a sua leitura. Certo? Ela é uma leitura muito boa, um livro relativamente grosso, né? Ela tem no final dela alguns espaços para que você possa fazer anotações, tá? Para quem gosta de anotar. Ela vai ter aí 1.134 páginas, termina no dia 31 de dezembro. Você vai ler Provérbios 31, do 25 ao 31, terminando a leitura da palavra de Deus. Recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente, né? Termina a sua leitura anual, tá? É uma Bíblia de fácil manuseio. E eu queria deixar aqui, aproveitar uma curiosidade, um texto que me chamou a atenção, que está lá em Gênesis capítulo 6. Talvez você tenha até parado para pensar sobre esse texto, ou não, né? A gente vai estudando, a gente vai vendo algumas coisas, e eu queria mostrar esse texto de Gênesis capítulo 6, eu não sei se vai dar para focar aí direitinho, eu vou ler aqui, você acompanha aí na sua Bíblia, tá? E diz assim: e o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. Um relato de Gênesis capítulo 6, aonde o pecado já fazia parte da vida do ser humano, do homem. Gênesis capítulo 4 vai narrar o primeiro homicídio. Gênesis capítulo
6 mostra aí que os seres humanos eles começam a se multiplicar na terra e terem muitos filhos e filhas, e com isso a maldade, né, vem de tal forma que a palavra de Deus vai nos mostrar que o Senhor ele se arrependeu de tê-los criado. Que palavra pesada, né? E aí talvez você possa perguntar assim: e Deus ele se arrepende? Você vai encontrar na sua leitura desta Bíblia, em Números, capítulo 23, do verso 19, vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas você vê em Gênesis 6, verso 6, afirmando que então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem. Que coisa, né? Então eu queria aproveitar e mostrar para vocês algumas versões. Essa aqui é a Bíblia King James, foi uma indicação de um pastor amigo, ela é slim, eu não gostei, irmãos. É uma Bíblia bacana, mas eu não gostei muito não. Confesso a vocês que eu não gostei, certo? Mas eu não quero falar sobre ela não, quero falar sobre a versão desse texto de Gênesis 6 que nós lemos. Não vai dar para você ver, mas aqui, ó, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, e isso o afligia em seu coração. Aqui ele diz que também se arrependeu, mas o final diz que isso afligiu o coração. O coração de quem? O coração de Deus. Vamos para outra versão. Agora a gente vai para a Bíblia Viva. Essa é uma Bíblia antiga que eu tenho, né? Bíblia Nova, Bíblia Viva, tá? Ela veio num kit de enciclopédias bíblicas que eu comprei, eu não sei nem qual é a editora, deixa eu ver aqui. Mundo Cristão, coincidência, né? E aí nessa versão, ela vai dizer aqui em cima, ó, então o Senhor se arrependeu, e isso, aí no final ele diz, e isso cortou o seu coração. A King James diz que afligiu, e aqui diz que cortou o seu coração, né? Mas ele continua mencionando que houve um arrependimento da parte de Deus, né? Vamos ver outra versão? Quando você vai para nova versão internacional, a NVI, eu gosto muito dessa Bíblia, vai dizer assim, Gênesis 6, ó. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Um falou afligiu, o outro falou cortou. Interessante, né? Mas até agora as versões estão falando que houve um arrependimento. Vai para a minha Bíbliazinha xodó da minha tia Daci que me deu aí, ó. Essa Bíblia vai fazer 18 anos, é um Almeida revista e corrigida, né? O marcador aqui está bem pequenininho. Vamos lá. Então arrependeu-se o Senhor, e o final vai dizer, ó, e pesou-lhe em seu coração, né? Arrependeu-se. Almeida, revista e corrigida. Velhinha, mas eu gosto demais dessa Bíblia. Vamos para outra versão. Vamos para a Nova Almeida atualizada. Essa foi uma Bíblia que eu dei para a presbítera Priscila, de presente. Ela é uma Nova Almeida atualizada. E ela vai dizer assim: então o Senhor ficou triste por haver feito o homem, e isso lhe pesou no coração. Ficou triste. Das versões que eu tenho, essa foi a única que não falou de arrependimento. Vamos ver só mais uma versão. Essa aqui é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, uma Bíblia que foi comprada aí, eu me presenteei em novembro de 2008. Então vamos ver nessa versão como é que diz. Gênesis 6, vai dizer assim, ó. Não vai dar para ver. Ficou muito triste
por haver feito os seres humanos, ficou tão triste e com o coração tão pesado. Mais uma versão que não menciona a palavra arrependimento. E ele frisa que ficou triste e no final ficou tão triste e com o coração pesado, né? Então a gente viu a Nova Almeida atualizada e a Nova Tradução da Linguagem de hoje, não com a palavra que Deus se arrependeu, mas que Deus se entristeceu. Muito interessante, não? Eu queria fazer aqui algumas ponderações com você. Meus irmãos, eu não sou nenhum mestre nas línguas, nem hebraico, nem no grego, tá certo? Estou em processo, estou estudando. Um dia eu chego lá. Quando eu crescer, eu vou ser que nem a você. Entender bem o hebraico, o grego, para que a gente não se engane quando a gente for estudar a palavra de Deus e nem tampouco transmitir o erro às pessoas. Deus, ele se arrepende, irmãos? Será que Deus se arrepende? Não é? Quando você vai para Números 23, diz que não. Deus não se arrepende. Números 23, do verso 19, confira na sua Bíblia, vai dizer que Deus, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós lemos que em Gênesis 6, verso 6, vimos aí algumas versões em que a palavra que Deus se arrependeu, ela é vista como você viu comigo aqui. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Que interessante, não? E aí, irmãos, quando a gente para estudar, quando a gente leva a sério o estudo da palavra de Deus e não ficamos atribuindo a uma experiência tão somente única, transcendental, que eu não estou aqui descartando e nem neutralizando o poder que há no Espírito Santo de Deus de nos fazer lembrar todas as coisas, nos ensinar, né? A própria palavra de Deus vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Mas, irmãos, você negligenciar o estudo da palavra de Deus, a meditação diária da palavra, né? Como está aqui uma indicação de uma leitura diária da Bíblia, você menosprezar esse momento é você desobedecer aquilo que o Senhor nos diz para fazer, né? E aí, irmãos, a palavra arrependimento, ele tem que ser visto por duas perspectivas, certo? Eu não posso tão somente pegar a palavra arrependimento e colocar ela uma perspectiva humana somente, porque eu esqueço que há uma perspectiva divina, não é? Então, existe o arrependimento no meu entendimento, no entendimento humano, e o arrependimento do lado divino. Deus é divino. Eu não posso simplesmente pegar uma palavra que está na Bíblia, humanizá-la, atribuir significados com o pensamento e a visão humana limitada, não somente. Eu preciso entender, procurar um dicionário, procurar uma pessoa que saiba mais do que a gente, para que a gente possa, de fato, compreender o que esse texto... Porque me chamou a atenção, irmãos. Mesmo sendo um leitor de Bíblia, fazendo essa leitura esses dias, esse texto me chamou a atenção. E aí, quando você vai estudar, você tem uma perspectiva da palavra totalmente diferente. Eu queria repartir isso com vocês. A gente viu que a palavra, dentro da perspectiva humana, dentro dessa perspectiva humana, a palavra no hebraico, eu não sou profissional
formado e nem gabaritado aqui para falar sobre as línguas vernáculas, o hebraico, o grego e o aramaico, tá certo? Mas essa palavra no hebraico, a palavra arrependimento, numa perspectiva humana, ela me mostra essa seguinte palavra: shub. Não sei nem se a pronúncia é essa. Mas quando você vai para o grego, ela já é metanoel. Ela tem essas duas perspectivas dentro da visão humana, dentro do arrependimento humano. O arrependimento humano, o hebraico ele traz nesta palavra e o grego ele traz nesta palavra. O significado dentro desse arrependimento humano está relacionado à mudança de mente. Mudança de mente. Não somente a tristeza porque pecou, não. Mas essa perspectiva de um olhar de que você fez algo e você se arrependeu por ter feito aquilo. Há a fragilidade dentro desse arrependimento humano. Mas quando você vai para o outro lado, a outra face, se existe o divino. O arrependimento divino. O arrependimento divino. E aí, a perspectiva dessa palavra arrependimento, do qual nós vimos em Gênesis 6:6, ela está exposta dessa forma no hebraico. No hebraico, a palavra, ela é assim, ó. Naam. Quando você vai para o grego, essa palavra no arrependimento divino, ela já é metamelomai. Nessa perspectiva, o significado divino, quando se fala aqui em Gênesis 6:6, Deus se arrependeu de ter feito o homem, o significado é de dor. Também pode ser traduzido como tristeza ou pesar. Então perceba que a leitura que eu fiz nesta versão, ela fala de arrependimento, mas a gente viu duas outras versões que falam sobre tristeza, sobre pesar, né? Então, eu não estou aqui lhe dando uma aula de hebraico, viu, irmão? Nem de interpretação bíblica. O intuito aqui é de fazer a indicação deste material. Eu apenas trouxe uma curiosidade, algo que eu vi na minha leitura que me chamou muita atenção. Eu disse, meu Deus, vamos multiplicar, né? Repassar para frente esse conhecimento. Talvez você olhe, ou leia, ou vá pregar, ou ouça algum pregador, como eu já ouvi, dizer assim que Deus se arrependeu e ele deu ênfase nesse arrependimento que ele leu na tradução dele. Se você é um leitor da Bíblia, você vai lembrar de Números 23. Pô, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, e ele está dizendo que Deus se arrependeu. Será que é a mesma palavra? É o mesmo significado? Então você aprendeu hoje que não, que o arrependimento humano
ele tem essas duas palavras no hebraico e no grego, que ele vai significar mudança de mente. É voltar atrás, é retornar a um caminho que você estava percorrendo e você não quer percorrer mais. E o outro lado, quando você vai para o arrependimento divino, como é um arrependimento divino, Gênesis 6:6, é o arrependimento divino. E aí a gente tem aquela perspectiva das duas palavras, no hebraico e no grego, que tem o significado de dor, de tristeza e de pesar. Então, fica aí essa dica, né, de leitura e também de você ter algumas versões na sua casa, para que você não seja pega de surpresa ou que você ache que você não está lendo bem ou que a Bíblia ela se contradiz, né? Os céticos aqui adoram isto, para dizer que a Bíblia ela não é fiel e verdadeira. E nós cremos que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ela é a regra para que o homem viva para a glória do seu santo nome, e ela é fiel e verdadeira, e nós cremos nela de capa a capa. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Creia nisto, tá bom? Então, siga o nosso canal Reine Cruz, com dicas de leituras e videoaulas expositivas. Ative aqui o joinha, ative o sininho, compartilhe, siga a nossa página, para que a gente possa alcançar outras vidas com indicações de outros materiais que nós iremos fazer para você, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida.